Eu já falei aqui no canal como a gente tem, né, boa parte do público brasileiro, na verdade, tem uma visão bem distorcida sobre o que é o nosso cinema, né, sobre o cinema brasileiro. O pessoal ainda insiste em uma ideia bem ultrapassada de que os filmes brasileiros são sempre sobre criminalidade, filmes de favela ou as tais comédias da Globo, né, as comédias com os artistas da Globo, que, vamos lá, tem o seu mérito muitas vezes, mas não é também o único tipo de comédia que a gente produz aqui. E aí as pessoas elas ficam batendo nessa tecla, e aí quando vem um Ainda Estou Aqui, todo mundo, nossa, que filme maravilhoso, esse filme que está sendo reconhecido, ganha Oscar, porque é a primeira vez que o cinema brasileiro faz algo diferente. Quando na verdade não, o cinema brasileiro tem uma vasta criatividade, a gente tem uma cultura muito rica, né, até pela mistura de povos, a gente tem um país que é muito grande, a gente tem muitas pessoas, é uma pluralidade muito grande e que se traduz no cinema desde que a gente esteja aberto ao olhar, né? A gente esteja ali aberto a novas ideias, a novos cineastas. E a prova disso é que a gente tem filmes que são reconhecidos lá fora, sim, como é o caso do Último Azul, filme dirigido pelo Gabriel Mascaro, que não só teve um grande reconhecimento lá fora, né, ganhou prêmio no Festival de Berlim, vai estar agora no Festival de Toronto, mas é também um daqueles filmes que ele traz umas ideias que nem sempre são exploradas, como por exemplo de criar um filme distópico, né, um filme sobre uma distopia, uma exacerbação da realidade que a gente já tem e que a gente conhece por filmes hollywoodianos como Mad Max, Jogos Vorazes, né? Existem diversas distopias feitas em outros países, mas a gente muitas vezes não sabe que está sendo produzido algo assim aqui no país, né? E o Último Azul acaba sendo um desses filmes que ele talvez faça mais barulho pelo reconhecimento lá fora, mas merece muito a atenção justamente pela brincadeira que ele faz com algumas ideias e de forma muito boa, né? No geral é um filme bem interessante que traz esse cenário distópico aqui. E nesse caso a gente está falando de uma distopia etarista, né? Uma distopia que ela atinge majoritariamente os idosos. Como eu falei, geralmente a distopia ela é um exagero da realidade, né? Eles exacerbam as coisas que a gente já tem hoje até elas se tornarem muito absurdas, muito bizarras. É o caso que a gente tem, por exemplo, em vários episódios de Black Mirror. E aqui em O Último Azul, o Gabriel Mascaro, ele meio que faz um pouco dessa ideia, partindo daquela velha máxima de que não existe uma distopia socialista, comunista, digamos assim. As distopias, elas partem de um princípio bem capitalista, e é muito o caso do que a gente vê em O Último Azul. Longe de querer resumir esse filme a uma questão política, mas quando a gente para analisar o que é a distopia que a gente está vendo aqui, a gente vê como ela é completamente voltada para aquela lógica de mérito, de produtividade, porque é uma distopia que ela fala, né, de uma realidade onde os mais velhos, ali pessoas de 75 anos, elas estão sendo recolhidas da sociedade e separadas em uma colônia, né? Isso é o que eles falam. Existe toda uma propaganda, que é algo bem trabalhado ali pelo designer de produção do filme, e que brinca com essa ideia de que vamos tirar essas pessoas da sociedade porque a gente não quer essas pessoas sendo uma distração para os mais jovens, né? A gente está falando de tirar da sociedade as pessoas que já não trabalham para que elas não sejam uma distração para os jovens que ainda estão trabalhando. Então é uma distopia, como eu falei, que é muito ali voltada para essa lógica capitalista, essa lógica de produtividade, mas que não é algo totalmente jogado na nossa cara. O próprio Mascaren já tinha trabalhado com ideias de distopia na filmografia dele, né? Tem o filme Divino Amor, que ele brinca com isso, só que lá ele fala mais de religião e aqui ele fala dessa questão mais etarista. Só que o Último Azul não é um filme que ele vai para esse lado distópico, para explorar a distopia em si, como em outros exemplos que eu citei. Ele é um filme que ele coloca esse cenário, ele pinta essa ideia, só que ele parte para uma narrativa muito diferente, no sentido de que, por exemplo, a gente não vai explorar o que é essa tal colônia dos mais velhos, né? Onde eles estão sendo mandados? Será que eles estão sofrendo? Será que é realmente essa coisa de, não, eles vão ser mandados e vão ser cuidados muito bem nessa colônia? A gente está indo para uma outra narrativa, a gente está indo para uma narrativa muito mais de liberdade, muito mais sobre um estudo de personagem, uma trajetória bem individual da nossa protagonista. É um filme que ele não tenta fazer, por exemplo, um exercício de futurologia, né? Como será o futuro partindo dessa ideia da produtividade acima de tudo. Não, ele não faz isso até porque a realidade que ele está mostrando, ela já parece muita realidade que a gente tem hoje, e aí ele se foca, né? Ele consegue abrir esse espaço para se focar numa jornada muito individual, que é o grande mérito do filme, né? Ele é um filme muito poético, ele é um filme muito bonito, ao trazer mais essa jornada de liberdade, de busca
por uma realização, de você se sentir pertencente, que não dá pra se sentir pertencente quando você tá numa sociedade que tá meio que fazendo uma limpeza, né, desse público, né? Se você é uma pessoa com mais de 75 anos no mundo e a gente já tem um pouco dessa normalização de escantear as pessoas mais velhas, e aí o Último Azul ele vai brincando com essa ideia, exagerando essas ideias, só que sempre desse ponto de vista da protagonista. Então não é um filme que ele vai talvez trabalhar toda essa questão social dos idosos, dos mais velhos. Não, ele tá mais olhando realmente para trazer um conto sobre liberdade e uma narrativa que ela é bem poética, que basicamente trabalha essa coisa da busca, né? A busca por uma satisfação, a busca por uma realização, a busca em viver a vida. Afinal de contas, a gente tá falando de uma protagonista de 75 anos que tem essa questão de nunca ter conseguido viver a vida dela, né? Tem um diálogo que eu acho muito legal, onde ela comenta que ela não quer ir pra colônia sem ter vivido um pouco, sem ter curtido um pouco a vida dela. E aí ela comenta que, eu não sei exatamente o que eu quero fazer. E aí uma amiga dela fala, ué, mas se você não sabe o que você quer fazer, por que você tá aí pensando? Por que você nunca pensou? Não pensou antes o que você queria tanto realizar? E aí ela responde, assim, pô, entre 2 empregos e filho pra criar, eu não tinha tempo pra sonhar, né? E é uma coisa, assim, muito realista, uma coisa que a gente não precisa ter 75 anos pra conseguir se identificar, principalmente a nossa geração, né, os millennials, a geração mais nova também, que já está aí crescendo e amadurecendo e entrando no mercado de trabalho muito cercado por esse papinho de coaching, sabe? Muito cercado por esse papinho de trabalho enquanto eles dormem. As pessoas que são incentivadas cada vez mais a ser produtivas, cada vez mais a trabalhar, a vestir camisa de empresa, a você ser definido pelo que você faz na sociedade, pelo emprego que você tem, e você não tem tempo para viver. Muitas vezes você não consegue achar tempo para viver. E isso também é o caso de muitos ali da geração dos nossos pais também. Eu acho que acaba sendo algo pincelado de uma maneira bem interessante em O Último Azul, mas que novamente se volta para uma jornada ali, né, nessa busca, e não necessariamente para uma grande reflexão de revolução socialista, comunista, sei lá, contra as grandes empresas, contra o capitalismo, nada disso. É um filme que ele tá muito focado nessa protagonista. E geralmente, como que a gente consegue trabalhar bem uma história de uma busca, né? Quando a gente tem um protagonista que tá nessa jornada, muitos filmes trazem essa jornada como um road movie, né? Que é aquela lógica de você colocar o protagonista na estrada, não necessariamente pilotando um carro, às vezes ele tá ali no banco do carona, mas sempre nessa busca por algo, sempre indo de um ponto A para o ponto B para buscar essa satisfação. E aqui a gente tem quase uma releitura dessa ideia. A gente não tem um road movie, a gente tem um boat movie, porque ela vai por barcos, assim, buscar uma realização, que nesse caso é a realização de voar. Ela quer descobrir, né, quer saber a sensação de subir num avião, voar, mesmo que seja uma viagem curta, ela só quer voar. E acho isso muito bonito, porque acaba sendo uma alegoria bem legal com a questão da liberdade, né? Acho que quando a gente tem algo que consiga traduzir melhor o sentimento abstrato de liberdade de uma forma concreta do que o ato de voar, ainda que num avião, ainda que nesses esportes radicais, né, o skydiving, um paraquedas, tudo isso meio que pra mim faz todo sentido, traduz muito bem o que é o sentimento de liberdade, sabe? E aqui a gente tem isso de uma forma muito bem colocada, com a protagonista Teresa, que ela tem os 75 anos, acaba chegando ali nesse momento onde ela tem esse lance da colônia imposto a ela, né? O pessoal quer mandar ela pra colônia e ela não quer ir. Só que a gente também tem toda uma coisa quase claustrofóbica a céu aberto, no sentido da gente ver como essa sociedade ela não permite que os idosos vivam, né? Tudo que eles vão fazer, eles precisam estar com documento, tudo que eles vão para qualquer lugar que eles vão, qualquer coisa que eles vão comprar, eles precisam de uma permissão dos filhos até que eles estejam na colônia, né? Existe essa pressão, esse inimigo invisível, que é essa pressão de ir para a colônia, de ser pego e ser mandado para a colônia. A gente não sabe o que acontece lá, enquanto a gente acaba ali passando a torcer pela nossa protagonista, que só quer um objetivo simples antes dela ser mandada para a colônia. Ela quer descobrir como é voar. E, né, nesse caso, a gente acaba entendendo que o que ela quer realmente é descobrir o sentimento de estar livre, o sentimento de não estar presa à questão das responsabilidades, ao papel dela na sociedade, sabe? Ao fato dela ser uma funcionária de uma empresa, ao fato dela ser uma mãe. Chegou um momento ali, em teoria, onde ela pode agora curtir a vida dela, né? A aposentadoria,
essa questão da responsabilidade também, né? A filha já tá adulta. E nesse momento, essa liberdade ela vai sendo diminuída, né? Ela vai sendo cerceada por causa desse aspecto da colônia. E se você chegou até aqui, mas é novo no canal, aqui quem fala é o Adams, eu sempre falando de cinema aqui. Quero te pedir para se inscrever se você acabou de chegar no canal e também deixar um like nesse vídeo para me ajudar bastante aqui com o meu trabalho. E se você quiser saber o que eu tô assistindo ou trocar aquela ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando desse belíssimo filme, dessa bela surpresa que foi O Último Azul, que é um filme que ele trabalha muito bem esses temas, ao meu ver, até pela questão de trazer essa narrativa bem sobre a liberdade, né? Sobre a libertação, sobre essa busca da vida, no sentido de você não querer sobreviver, você querer realmente saber como é viver de fato. É um trabalho que eu acho muito legal, por exemplo, até na questão do design de produção, da questão do trabalho de fotografia, de cenários, assim, as escolhas das locações, porque existe um contraste muito forte entre o aspecto natural, né, a natureza em si, e as cidades onde a gente começa a nossa narrativa, que são cidades que são sempre ali com um ar mais decadente, uma fotografia acinzentada, aquela coisa que é uma urbanização feia. E também sempre, né, ali com vários lugares, com placas e propagandas sobre a questão da colônia. A gente sempre vê propagandas com os idosos sorrindo, e sempre é uma coisa meio falsa, sempre é uma coisa que a gente consegue sentir que é realmente uma coisa meio manipulativa, ainda que a gente nunca chegue a uma resposta concreta sobre isso, porque a jornada não é sobre a colônia, é sobre a protagonista Teresa. É uma questão até trabalhada de uma maneira sutil, quando a gente começa a reparar em alguns detalhes, como por exemplo, o fato dela ir para a natureza, né, ela trazer essa questão da fuga, ela acaba indo para os barqueiros para conseguir chegar em algum lugar, para conseguir chegar de uma forma onde ela não seja pega por ninguém, porque ela não consegue, por exemplo, comprar uma passagem numa companhia aérea justamente por causa da questão dela precisar de uma permissão. Então ela meio que vai fazendo isso de uma forma mais como uma fuga mesmo. Só que aí não só tem toda a questão da simbologia da natureza, né? A natureza acaba sendo essa representação também de para onde você vai para buscar liberdade, você sai desse ambiente urbano e vai para um ambiente natural, mas até, por exemplo, a ausência que eu senti de animais na narrativa. A gente tem em O Último Azul vários animais silvestres, né? A gente tem vários animais como jacarés, aves, a gente tem até cenas ali com peixes que talvez seja o animal mais pet que a gente tem ali no filme, que geram cenas lindas, por sinal, mas a gente não tem, por exemplo, cachorros, gatos, o que me faz pensar se já não houve um tipo de limpeza desses bichos, dessas distrações, sabe? Já que a gente está falando de uma sociedade onde, aparentemente, a produtividade dos trabalhadores mais jovens é a grande prioridade. Então a gente tem que ter esses jovens trabalhadores e talvez as crianças, porque elas vão ser os próximos funcionários, né, os próximos trabalhadores, mas a gente não pode ter os idosos que já não trabalham, que só vivem ali com benefícios do governo. A gente não pode ter os animais, porque isso também podem ser uma distração, assim como os idosos. Talvez a gente não possa ter pessoas doentes que também não possam trabalhar. Sabe, a gente consegue exagerar esse cenário de Último Azul para várias outras ideias que não necessariamente elas são interessantes para a história que está sendo contada aqui, mas ajudam a gente a entender quão drástico está esse cenário distópico. E eu acho que isso acaba sendo um ponto bem positivo para O Último Azul, porque ao mesmo tempo que ele sugere uma distopia talvez ainda pior do que a gente está vendo, ele não precisa perder o foco da narrativa que ele quer contar, da história que ele quer contar, que é uma bela história. Não à toa, como eu falei, é um filme que ele é muito filosófico, ele é um filme que ele tem várias idas e vindas de outros personagens, né? Vários personagens que vão ali entrando e saindo da história da Teresa. A gente tem, por exemplo, o Cadu, interpretado pelo Rodrigo Santoro, que é talvez um dos maiores nomes ali do filme entre os coadjuvantes e que até meio que rouba um pouco da cena pra ele, assim. Mas, no final das contas, a gente acaba tendo uma história que ela é muito centrada, ela consegue focar ali nessa protagonista, consegue ali trabalhar muito bem os seus conflitos, trabalhar as suas angústias. A gente se sente angustiado, a gente sente uma certa aflição, porque em vários momentos do filme a gente vê que ela pode simplesmente acabar se perdendo naquela jornada, sendo pega, né, sendo levada à força para a colônia, por exemplo, e a gente não quer que isso aconteça, enquanto é um filme que ele brinca com um olhar quase místico para a Amazônia de uma forma bem bonita, né? A gente tem a própria ideia ali do caramujo,
que ele tem, né, o da Baba Azul, que é até o que dá, meio que dá nome ao filme, enquanto ele serve também como uma saída mais mística, ele tem uma coisa meio alucinógena, né, de falar de você vai conseguir ver o seu futuro, e tem uma coisa bem poética dela em um momento do filme, tipo, velho não tem futuro, que futuro o velho vai ter? Em outro momento, ela já estará aberta às possibilidades de viver, de conhecer, de sair, né, das limitações que estão sendo impostas a ela. É uma jornada de um crescimento muito bonito e que até pode ser considerado um coming of age da terceira idade, né? Porque geralmente o coming of age a gente tá falando de adolescentes se tornando adultos e descobrindo o mundo. E aqui a gente tem uma narrativa que ela é basicamente a mesma coisa, apesar da protagonista, ela já está nos seus 75 anos. Então, assim, é tarde, mas ela ainda tem muito do mundo a conhecer, porque a vida que ela viveu nunca permitiu que ela realmente vivesse, né? A vida dela nunca foi vivendo, foi apenas sobrevivendo. E eu acho isso muito forte, é um discurso muito forte e que é trazido com um domínio por parte do Gabriel Mascaro, algo que ele traduz tanto visualmente quanto através da trilha sonora, que é uma trilha sonora muito boa, e que traz um final que pode até ser considerado um pouco anticlimático, de certa forma. Ele é um final que eu tava assistindo e eu pensei, poxa, não vai ter mais nada além disso? Será que o filme vai acabar aí? Porque parece que vai acabar aí. E aí o filme interrompe, né? O filme simplesmente ele tem um final meio abrupto, mas ao mesmo tempo é um final que ele consegue me deixar muito satisfeito, porque parece que o que ele passa é que a resposta para aquela jornada em busca de liberdade, né? A resposta para essa jornada é a própria jornada. Eu acho isso muito bonito. Então, para O Último Azul, nota 8. Eu acho que O Último Azul é um belíssimo exemplar da pluralidade de ideias, criatividade que a gente tem no cinema brasileiro. É um cinema que ele consegue ir muito além, acho que assim, do padrão, das coisas que a gente tende a enxergar, né, daquele raso, daquela primeira camada do cinema brasileiro. Se a gente realmente se empenha e está aberto a ver o que está sendo produzido, a gente consegue achar obras incríveis, como é o caso de O Último Azul, e também Os Enforcados, que eu comentei recentemente, que é outro filme que eu amei, também produzido aqui no nosso cinema. E tem outros que, mesmo trazendo essa pluralidade, eu não gostei tanto, como é o caso da Melhor Mãe do Mundo. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou do Último Azul, ou a sua expectativa se você ainda não viu. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.